E aí, gente bonita do segundo ano, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Hoje a gente vai falar sobre grandes navegações. Grandes navegações, a gente já estudou junto, talvez você lembre, porque é uma coisa que se fala até na quarta série, né? Quando a gente é criancinha, a professora fala disso. E aí a gente já estudou isso no oitavo ano. E eu lembro de começar a aula exatamente do mesmo jeito que eu tô começando agora, só que naquela época a gente tava junto e era muito mais legal, porque eu podia fazer perguntas e vocês responderem, e aí existia interação entre seres humanos. E agora eu vou ter que falar sozinha. Então veja, esses barquinhos que vocês estão vendo aí são caravelas. E eu sempre uso essa imagem para começar a aula, para perguntar para as pessoas o que que as caravelas lembram, né? E as caravelas, essa caravela geralmente é associada ao Vasco da Gama, ao símbolo, né, do Vasco da Gama, que é um clube de futebol carioca. E o Vasco da Gama não é só o nome do time, na verdade o Vasco da Gama é o nome de um ser humano, né? Era uma pessoa, era um cara que era um português que vai estar envolvido nessa parte da história. E esse barquinho que você está vendo aí é uma caravela, que é um barco que foi criado lá pelos portugueses e é um barco muito bom para a época, porque era um barco que fazia manobras e era muito mais interessante para esse contexto histórico, para esse momento que esses homens estavam vivendo lá na Europa, né, que são o que a gente chama de grandes navegações ou expansão marítima europeia, que foi o nome que a gente deu, né, que os historiadores deram, que nós usamos hoje para falar dessas grandes viagens que os europeus fizeram, que eles se lançaram ao mar, que era tipo um lugar desconhecido para eles, entre esses anos de 1400 e 1600. Né? Isso aqui era o mundo segundo o europeu, antes das grandes navegações. Tá? Então, isso daqui é um documento histórico, que é um mapa feito antes dos europeus expandirem seus territórios. Então, isso era o mundo segundo o europeu, que era a Europa, o norte da África e a Ásia, que era o que eles conheciam. Então, isso era o mundo para essa gente. E aí eles vão começar a expandir território. Eles vão querer sair. Isso é um mapa do mundo que a gente conhece hoje, que a gente consegue, né, que a gente já conhece, que a gente já explorou grande parte das terras, né, pelo menos a grande maioria delas. Acredito eu que não existam muitas terras inexploradas nesse planeta, que é redondo e não plano. E aí a gente tá vendo aqui, tá vendo que tem uma setinha aqui no meio, ó? O que a gente tá vendo aqui? Aqui onde tá escrito França, ó, que é Europa, beleza? Aqui é a Índia. A Índia, ela tá no Oriente. A gente chama de Oriente o lado direito. Sempre que você estiver de frente para um mapa, o lado leste, que é o Oriente, é o lado direito. E o lado oeste, que é o Ocidente, é o lado esquerdo. Então, aqui da Europa, esses europeus, portugueses, franceses, espanhóis, eles queriam sair daqui e eles queriam chegar aqui. Aí você vai falar, mano, por que os caras queriam ir fazer esse caminho por mar, né, de navio, sendo que eram uns navios que não tinha muita tecnologia ainda na época, se eles podiam fazer esse caminho aqui, ó, tranquilo, tá vendo, ó? Eles não podiam fazer esse caminho aqui porque os turcos tinham tomado a cidade de Constantinopla, que fica aqui na Turquia, e aí os europeus tinham que pagar pedágio, eles não podiam passar sempre que eles queriam, então ficava muito cara essa viagem. E lembra que as grandes navegações, elas estão dentro do contexto da formação do capitalismo, então o objetivo dos caras é ganhar dinheiro e não fazer uma viagem bonita para o Oriente. Então, o que os europeus queriam? Chegar aqui na Índia, chegar no Oriente. Só que para eles chegarem no Oriente, o caminho por terra estava difícil. Então, eles queriam arrumar outro caminho. Então, esse outro caminho tinha que ser por água. E aí, os caras vão se lançar ao mar buscando outros caminhos. Peraí, deixa eu ajeitar. Pronto. Agora, por que raios você quer chegar só no Oriente? Porque é muito bonito, porque tem belas praias? Não. Eles queriam chegar no Oriente para fazer comércio. Porque lá no Oriente tinha umas mercadorias que era muito legal, mas era muito, muito boa e não tinha na Europa, você tinha que ir até lá, porque a Europa tem um clima mais frio, a Índia, por exemplo, tem um clima mais quente, e depende do clima que você tem, você cultiva alimentos diferentes. Então, o que eles queriam ir para o Oriente para comprar o quê? Para comprar especiarias, para comprar tapete e para comprar tapete persa, lá onde hoje é o Irã, e para comprar artigos de luxo tipo seda e tipo porcelana chinesa. Então eles queriam chegar lá no Oriente. Essas especiarias, elas deixam a comida com um gosto diferente e um gosto bom. Aliás, se você não usa, eu recomendo. Eu vou mostrar para vocês na minha cozinha, né? E essas especiarias aqui, elas também são muito boas porque elas ajudam a conservar
alimentos. Você tá falando de uma época que não tinha lá uma geladeira na casa de todo mundo. Então, essas especiarias aqui, elas são noz moscada, elas são cravo da Índia, canela, curry, açafrão, cominho. Isso são especiarias, são condimentos, são temperos que além de você deixar a comida com um gostinho diferente, você deixa a comida com gosto bom. Eu gosto. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu pausar, deixa eu ir lá na cozinha. Olha só, isso aqui, ó. Isso aqui é curry, ó. Que bonitinho. Curry é uma mistura de temperos, ó. Tem... Que bom que não foca, né? Bom, eu leio pra você aqui. Tem cúrcuma, coentro, mostarda em pó, aipo, pimenta calabresa, gengibre, cominho e canela. Aí você tem cominho, você tem páprica picante, você tem páprica doce, enfim, tem coisas que eu tô sem aqui. Então, esses temperos, além deles darem sabor, e, meu, é muito bom, recomendo que vocês usem, eles conservam o alimento. Deixa eu sair da cozinha. Bom, vamos continuar agora. Então, como que os caras iam fazer para chegar aí da Europa, lá no Oriente, tanto para comprar essas especiarias na Índia, quanto para comprar seda e porcelana chinesa, quanto para dar um pulinho lá no Império Otomano, que hoje é um país chamado Irã, para comprar uns tapetes muito louco, né, que era a Pérsia, que tem uns tapetes maravilhosos, artigo de luxo para vender para gente rica, né? Como é que eles vão fazer para conseguir essas rotas? Se eu não consigo passar por terra, eu vou por mar. Então, eu vou ter que navegar pelo Oceano Atlântico para tentar achar um caminho para chegar lá. Só que existiam perigos, né, para você sair navegando pelo Oceano Atlântico. O primeiro eram perigos imaginários, né, que as pessoas... Gente, não pode rir das pessoas em 1400, porque as pessoas em 1400, elas não tinham o conhecimento que você tem hoje. Agora, as pessoas que acham que a Terra plana é hoje, vocês podem rir. Esclarecido isso, continuemos. As pessoas, muita gente acreditava, aqui está escrito que a Terra era quadrada, mas na verdade, né, assim, quadrada ou como uma pizza, mas na verdade as pessoas achavam que a Terra era plana, né? As pessoas achavam que tinha um fim. E elas achavam que quando você chegava nesse fim, você caía num precipício infinito. Horas. Por quê? Porque as pessoas não tinham tecnologia, elas não tinham esse conhecimento. Então elas chegavam na praia, elas olhavam para o mar e parece que chega uma hora ali que tem uma linha que acaba. Se você já foi para a praia, para o litoral e você já olhou para frente, realmente você olha e a impressão que dá nos nossos olhos, né? Porque nós somos seres humanos e nós temos limitações para enxergar as coisas. Eu que uso óculos tenho muito mais limitação ainda. Mas qualquer pessoa olha para frente e você vê um fim naquilo. Porque a gente não consegue enxergar a curvatura da Terra. Porque nós somos seres humanos, nós não somos X-Men. Mas, quando você observa o horizonte e você vê aqueles barquinhos lá na praia, você vê que quando o barco vai sumindo no horizonte, ele não vai ficando menorzinho. Deixa eu até ligar a câmera aqui para explicar para vocês. Câmera, achei. Ele não vai ficando menorzinho assim, porque se a Terra fosse plana, conforme o barco fosse se afastando, ele ia ficar menorzinho em perspectiva, né? Ó, ele tá pertinho de você, aí ele vai se afastando, ele vai diminuindo. Só que se você vai pra praia e você observa os navios lá, eles não vão diminuindo em perspectiva. Some, primeira parte que some é a parte do casco, e depois vai sumindo até sumir a parte superior do barco, porque tem a curvatura da Terra. Mas aquelas pessoas naquela época não sabiam disso, o que não é desculpa para as pessoas de hoje em dia. Mas enfim, as pessoas naquela época, muita gente achava que a Terra era plana, então muita gente tinha medo de entrar num barco e sair navegando, 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 navegando e cair no bendito precipício infinito. Outras pessoas achavam que tinham bichões no mar. Né? Porque como você não conhece, quando o ser humano não conhece algo, ele tende a criar, né, coisas na cabeça dele. Então a gente tinha muitas lendas sobre o alto mar. Meu Deus, quando você chegar lá vai ter uns bichão, né, uns tipo esse da ilustração, que é uma gravura aí de 1558, que é uma serpente marinha, né, que supostamente iria derrubar aí um barco. Aí aqui eu tenho outra ilustração, eu já não sei de que ano é, mas olha os bichos, olha o barquinho aqui, ó, olha os bichão. Olha o tamanho desse... O que é isso aqui? Uma lagosta? Olha o tamanho da lagosta. Tipo, é do tamanho do barco. Então, você vê que tem alguns... São semelhantes a animais reais, que você consegue ver na parte mais rasa, né, da praia, mas eles imaginavam que tinha uns gigantão lá.
E mesmo assim, muitos caras arriscaram a vida achando que a Terra era plana e que tinha monstrão, e mesmo assim eles foram. Por que raios você arriscaria a sua própria vida se você achava que a Terra era plana e que tinha os monstros? E por que raios você deixaria a sua casa para entrar num barco e fazer uma viagem que você nem imaginava onde ia dar? Óbvio que é por dinheiro, né? E esse bendito comércio. Aqui tem uma outra imagem que eu achei bem interessante. Eles sempre, os mapas, quando os caras faziam mapas naquela época, eles desenhavam coisas no mapa. Então você tá vendo aqui os desenhos, e aí tem aí a serpente enrolando o barco, um peixe gigantesco. Além dos perigos imaginários, eles tinham perigos reais. Verdade, né? Coisa que realmente podia acontecer com qualquer um que se lança ao mar. Primeiro, você está falando de barcos que funcionam à vela, então são barcos que dependem de vento para se locomover, eles não têm motor. Então, tipo, se você pega um vento contrário aonde você está querendo ir, você se atrasa, você pode se perder, você pode ficar encalhado, né? O barco pode ficar encalhado, por exemplo, num coral em alto mar e não conseguir sair dali. Você pode ter uma peste, né? Uma epidemia dentro do barco, isso acontecia muito, e aí muita gente morre. Você pode chegar num lugar absurdo, estranho, que as pessoas vão te atacar. Você pode ficar preso, por exemplo, numa tempestade, e a viagem dura mais do que você planejou, e aí a comida e a água acabam mais rápido do que você queria. Aí você vai ter um problema dentro do seu barco, porque você vai ter fome dentro do seu barco. Então, isso sim são perigos reais. E mesmo assim, as pessoas arriscavam vida delas, né? Por essas especiarias. Como eu disse para vocês, além delas serem boas, né? Vale a pena você temperar a sua comida com isso. Elas conservam alimentos. Então, na Europa, isso valia muito dinheiro. Quem tinha dinheiro gastava muito dinheiro com isso. E valia muito a pena fazer essa viagem. Era um risco, mas se você conseguisse, você ia ganhar muita grana, né? Muito bem. O primeiro país da Europa que se lançou nessas navegações foi Portugal, né? Portugal foi pioneiro nas grandes navegações. Pioneiro significa aquele que foi o primeiro. Deixa eu respirar, que eu percebi que eu tô fazendo Eminem de novo. Pronto. Então vamos lá. Por que que Portugal foi o primeiro, né? Foi o pioneiro nas grandes navegações? Ai, meu filho. Aqui. Primeira coisa, Portugal tem uma posição geográfica muito interessante. Se você olhar aqui esse mapa aqui mostra a Península Ibérica. Vamos lá fazer um lembrete. Península é um acidente geográfico, tipo uma ilha. Só que uma ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. E a península, ela é cercada de água por todos os lados, menos por um lado, que é o lado pelo qual ela se liga ao continente. Que nesse caso aqui, é aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima é o lado pelo qual a península se liga ao continente. Então, é tudo água de um lado, água embaixo, água do outro lado, e aqui vai se conectar. Aqui na Península Ibérica, a gente tem dois países só, que é Portugal e Espanha. E aí, Espanha faz fronteira com a França aqui em cima, e Portugal faz somente fronteira com a Espanha. E olha só, eu sei que Portugal é um país muito pequeno, mas ele é um país que tem muito litoral, né? Então isso facilita, porque se você tem muito litoral, você acaba investindo em questões ligadas ao mar, porque ela pode te trazer algum benefício. Por ter muito litoral, o Portugal já tinha e usar bastante o mar, eles já tinham desenvolvido uma escola de navegação. Quer dizer, eles acumulavam conhecimento sobre navegação, sobre o mar, e passavam isso para as pessoas numa escola. Então, isso acumula conhecimento, isso é positivo. Outra coisa é que, já que eles tinham uma escola, eles estudavam o mar e a navegação, eles criaram coisas para o mar e para a navegação. Então, eles criaram, por exemplo, a bússola, que é um instrumento que te facilita saber onde é o norte e o sul. Porque antes de você ter a bússola, os caras se guiavam pelas estrelas do céu. Mas agora com a bússola, mesmo que o dia estiver nublado, mesmo que estiver chovendo, mesmo que estiver cheio de nuvem no céu, você ainda assim consegue se localizar. E eles vão criar também a caravela, que é aquele barquinho que a gente viu lá no começo, que era um barquinho muito bom para a época, porque ele era menor, ele era mais ágil, mais rápido e era um barco mais fácil de fazer manobra. E isso é muito bom, porque se você pega um bagulho que você não estava esperando no oceano assim, você consegue fazer a manobra e desviar. Então, era um barco bom para fazer viagens de longa distância. E para terminar, tinha uma galera lá em Portugal
que tinha dinheiro e era aliado ao rei. Lembra que a burguesia e o rei têm aquela aliança, né? Tipo, o rei protege a burguesia, o rei protege o comércio, né? O rei protege os negócios da burguesia e a burguesia, em troca, ajuda o rei. Então, essa burguesia estava investindo no comércio marítimo. Isso era bom tanto para Portugal, perdão, gente, para Portugal ganhar dinheiro, quanto para a burguesia também poder ganhar dinheiro com esse comércio. Então, por isso, Portugal foi o primeiro país do mundo a investir, primeiro país do mundo dentro desse contexto aí da formação do capitalismo em 1400, a se lançar ao mar. E aí tem alguns instrumentos, né? A bússola, a caravela, umas imagens para vocês verem. Deixa eu respirar um minuto. Bom, então qual era o objetivo desses caras, além do que eu já conversei com vocês de especiarias e luxo? Quando os caras começam a expandir, quando os caras, perdão, começam a navegar para buscar comércio, eles vão começar a encontrar terras por aí. Então eles vão começar, primeiro, a encontrar, por exemplo, terras muito legais, muito interessantes na África. Quando eu digo muito legal, muito interessante, eu digo do ponto de vista do europeu que está explorando e ganhando dinheiro, tá? Não estou dizendo do ponto de vista das pessoas que viviam ali. Meu Deus! Outra coisa é que eles vão começar a invadir esses territórios e vão descobrir ouro e prata. Olha só que bacana. Então, isso também vai ser um incentivo a se lançar ao mar. Porque, meu, em 1517, a gente tem a Reforma Protestante, e aí os protestantes vão rivalizar com os católicos. E aí vai ter alguns reinos na Europa que vão se manter católicos, e eles vão usar essa expansão, né, esse encontro de novos... Desculpa o barulho. Esse encontro de novas terras para expandir, para mandar padres, missionários, jesuítas para essas terras que eles descobrem, para catequizar esses povos, para aumentar o número de católicos, tá? Porque eles estão lá competindo com fiéis com os protestantes. Então aqui eu tenho uma lista, depois se você quiser pausar e olhar, das viagens marítimas, né? E aí eu tenho vários mapas, tá? Aqui é a expansão ultramarina portuguesa, então você vai ter, eles vão dar a volta na África, vão chegar aqui na América do Sul, a gente vai falar disso. Isso que eu queria mostrar. Aqui tem um mapinha mais específico. A Europa está aqui nesse rosinha e a África é esse amarelo mais escuro. E aqui você vai ter várias setinhas indicando, né, as viagens. Então, a primeira viagem, o que os caras vão querer fazer? Já que a gente não pode passar reto aqui, aqui, ó. Não é isso que eu quero. Perdão, me perdoa. Não gosto de passar vergonha, mas já que eu não posso fazer esse caminho aqui, daqui pra cá, vamos dar a volta na África. Então, os caras vão navegando pelo Atlântico, descendo, até chegar aqui. Só que os caras também não sabiam o tamanho da África. Eles se surpreenderam com o tamanho do continente africano, que é maior do que eles imaginavam. Aqui esse mapinha eu acho mais bonitinho. Olha só, porque aqui também tem uns, quando eles mostram onde eles encontravam ouro, onde eles encontravam escravos e tal. Mas eu quero que você observe as linhas. Primeiro você vai observar a linha vermelha, ó, que sai lá de Portugal, lá de Lisboa, que é a capital de Portugal, desce na África e para aqui, bem no meio da África, aqui embaixo, ó, onde a gente chama Cabo das Tormentas. Isso aqui já foi uma viagem muito louca, né? Que os caras não tinham nem dimensão do comprimento da África. Cabo das Tormentas tem esse nome aqui, essa parte, porque quando você chega mais ou menos aqui, por alguma razão que eu não sei te explicar, uma razão geográfica, o mar fica muito agitado, então é muito difícil passar aqui. Aí a segunda viagem, que está em amarelinho, é a viagem do bendito Vasco da Gama. Olha o que o Vasco da Gama faz, ele desce, ele passa o Cabo das Tormentas e ele chega até Calicut, lá na Índia. E aí ele vai se encher de dinheiro. A viagenzinha que tá azul, ela é bem posterior, tá? Que ela é a do Pedro Álvares Cabral e a gente fala dela daqui a pouquinho. Esse aqui é um desenho, né, uma pintura, né, do Vasco da Gama, que dá nome ao clube carioca.
E diz a lenda que essa viagem que ele fez, que ele deu a volta na África, chegou na Índia, encheu o barco dele de especiaria. Aliás, os caras achavam maravilhoso fazer comércio de especiaria, menina. Era melhor você buscar especiaria que ouro. Aí você se pergunta, mas por que era melhor buscar canela na Índia que ouro? Porque o ouro é pesado. Quando você enche um barco em 1400, 1500 de ouro, você precisa de um barco com uma boa estrutura. Porque é muito pesado. Você não consegue encher o barco de ouro. Pozinho. E então Portugal começa a fazer essas viagens, começa a ganhar dinheiro, e os outros países da Europa, Espanha, França, Inglaterra, eles não vão ficar sentados olhando e batendo palminha para Portugal. Lembra que a gente está no contexto de formação do capitalismo, lembra que esses países competem um com o outro, né? Eles protegem a própria burguesia em troca de apoio. Então a Espanha vai começar a também investir em viagens pelo mar. Só que a rota de dar a volta na África era a rota portuguesa, era dominada pelos portugueses. E aí os espanhóis queriam descobrir uma outra rota para chegar na bendita da Índia para comprar lá as paradinhas para fazer comércio, ganhar dinheiro. E aí eles vão receber um maluquinho chamado Cristóvão Colombo. Aliás, os reis da Espanha nessa época é o Fernando e a Isabel, que foram os caras que casaram e casando eles uniram, né, os reinos de Castela e Aragão e formaram a Espanha. Bom, um belo dia eles recebem, aliás, tem um episódio do Chapolin sobre isso, recomendo. Mas enfim, um belo dia eles recebem a visita de um sujeito chamado Cristóvão Colombo, que era um italiano. Esse italiano cola neles e fala, mano, eu quero fazer uma viagem muito louca, muito legal. Aí os reis falam, que viagem? Fala, mano, eu vou navegar pro oeste e vou chegar na Índia. Aí os malucos, mas como assim você vai navegar pro oeste? Porque navegar para o oeste significava navegar da Europa pra cá. E os malucos, mano, como é que você vai navegar pro oeste? Você tá ficando louco? Né? E o precipício infinito? Cara, não, mano, o mundo é redondo. Vou dar a volta no planeta, chegar na Índia, chegar na Ásia. Os caras estavam precisando de uma rota, resolveram investir na viagem desse maluco. Aliás, esses reis espanhóis não foram os primeiros a serem procurados pelo Cristóvão Colombo, que ele ouviu tanto não, tadinho, que quem ofereceu, quem deu mais para ele, ele foi. E aí ele se engajou aqui nessa viagem. Só que no meio do caminho tinha uma pedra, né? Quando você sai da Europa e você quer chegar aqui na Ásia, a Terra é redonda, eu não consigo te mostrar a Terra redonda na superfície do meu celular. Porém, para você dar a volta, você daria a volta. Só que o problema é que tem a América, certo? A gente sabe disso. A gente sabe disso muito bem porque a gente mora na América, né? Que a América é o nome desse continente bonito em que nós estamos agora. Só que os caras não sabiam que isso existia. E aí, quando os caras chegam, os caras estão dando uma volta ao mundo, porque a Terra realmente é redonda. Se não tivesse América, se a América não existisse, o Cristóvão Colombo teria chegado na Ásia. Sei lá eu onde da Ásia que ele teria chegado. Ó, aqui. Mas em algum lugar ele ia chegar. Mas, como a Terra é redonda, ele bateu aqui na América, numa ilhazinha aqui da América Central. E aí os caras, mano, chegamos na Índia. Aí os caras, nossa, chegamos na Índia, mas não é exatamente a Índia que a gente esperava, né? Cadê as especiarias, né? Cadê os indianos? Cadê os comerciantes? Então, sem saber, sem querer, esses caras chegaram, meu Deus, na América. Mas eles não tinham eles não faziam ideia de onde eles tinham chegado. Tanto que diz a lenda, né, que o Colombo morreu sem saber que ele tinha achado um monte de terra que os europeus não sabiam que existia.
que ele achava que era uma parte da Ásia, que eles acharam quando eles chegaram, o Colombo e a galera dele, que eles tinham caído numa parte da Ásia, que a Ásia era muito maior do que eles imaginavam, que eles estavam numa parte da Ásia que eles não conheciam. Eles nem imaginaram que era um continente. E aí, mais uma vez, mais um mapinha aqui para você. A viagem do Colombo é essa viagem que tá em verde aqui, ó. Os caras, eles saem da Espanha, bate aqui na América Central e volta. Esse aqui, funciona. Esse aqui é o Colombo, né, uma pintura que remete lá ao Colombo. Ele faz essa viagem que chega na América no ano de 1492 e eu coloquei a descoberta da América entre aspas, porque a gente vai discutir esse assunto. Aliás, essa é a pergunta da semana do nosso formulário, tá? Em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo, sem querer, colou na América Central. Aí ele achou que tinha chegado na Índia e chamou aquela população de índios. Por isso que os nativos da América a gente chama de índio, beleza? Essas pessoas, o Cristóvão Colombo, quando ele chegou aqui e quando os europeus passaram a vir para a América, eles descobriram a América, eles encontraram a América ou eles invadiram a América? Vamos pensar nisso, porque vai ser a pergunta que a gente vai discutir essa semana. Esse tiozinho aqui é o Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio foi o cara que deu a volta no continente de barco para fazer o primeiro mapa do continente, para desenhar, porque os caras navegavam na costa do litoral e ia desenhando o mapa. Por isso que o nosso continente chama América, que é em homenagem a esse cartógrafo, que foi o primeiro cara que desenhou o primeiro mapa do nosso continente. Esse daqui é o Cabralzinho, Pedro Álvares Cabral, a descoberta do Brasil, também entre aspas. Porque assim, o Cristóvão Colombo colou na América, ele não sabia o que era aquilo, mas ele descobriu terras que os europeus não achavam que existia. E aí a notícia começou a circular na Europa. Mano, o maluco foi e achou umas terras novas que ninguém conhece. Ninguém aqui na Europa conhece. Quando essa história chegou no ouvido do rei de Portugal, o rei de Portugal chegou no Pedro Álvares Cabral e falou, mano, você vai pegar e vai navegar para oeste e as terras que você achar, você bota a nossa bandeirinha e chama de meu. Beleza? Beleza. Então, quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, onde hoje é uma cidadezinha chamada Porto Seguro, lá na Bahia, quando ele chegou em 22 de abril de 1500, ele já sabia que existiam novas terras a oeste. Ele não sabia o que ele ia encontrar, mas ele já sabia que alguma coisa existia porque alguém já tinha achado alguma terra. E aí a Espanha e Portugal, olha só que fofura. Espanha e Portugal resolveram dividir o mundo entre elas. Não é uma graça? A gente encontrou as terras. Então, pra gente não brigar, né, Portugal e Espanha, pra gente não entrar em conflito, já que ambos já chegamos naquelas terras lá aquelas terras desconhecidas, vamos dividir. E aí é uma pergunta muito clássica que você já deve ter feito na sua vida em alguma prova, que é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é o acordo que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Então, tudo que está amarelinho, laranjinha aqui, ficou acordado que seriam terras espanholas, que a Espanha podia explorar como ela quisesse. E tudo que está em roxinho ficou de acordo que era para Portugal. Ai, que gracinha, não? Uma fofura. Você pega você, seu amigo, e divide o mundo inteiro entre vocês dois? Não é graça? Eu acho. Finalmente apareceu o nome. PowerPoint. Agora, você acha que os outros países, França, Holanda, Inglaterra, ficam assistindo na televisão, que não existia? Deixa os caras dominar o mundo. Claro que não, né? Os outros países também vão começar a invadir. Então, os ingleses vão invadir a área na América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos e Canadá. Os franceses também vão invadir o norte, lá onde hoje é o Canadá. Por isso que o Canadá hoje é um país que fala inglês e espanhol. Perdão, inglês e francês, porque foi invadido por ingleses e franceses. Depois, os holandeses vão invadir aqui na América. E vão, inclusive, invadir o Brasil. Tanto os franceses quanto os holandeses. Mas aí a gente vai falar dessas invasões mais pra frente. Então, vários europeus começam a vir para a América. E essa é a grande questão da semana. Descoberta, encontro ou invasão da América. Então, eu vou mandar um formulário junto com esse vídeo. E vai ter uma única questão nesse formulário. Que é essa chegada dos europeus na América.
Foi uma descoberta? Foi um encontro ou foi uma invasão? Então eu quero que você pense no que significa a palavra. Procura no dicionário o que significa a palavra descoberta, o que significa a palavra encontro, o que significa a palavra invasão. E eu quero que você pense nos pontos de vista. Pensa no que aconteceu com essas pessoas. Porque a América era um continente povoado por povos indígenas. E você quase não tem essas pessoas hoje. Elas foram eliminadas, né? Então, o que aconteceu de lá para cá? Faz você achar que isso é uma descoberta? Porque a gente aprende na escola a descoberta da América. A descoberta do ponto de vista de quem? Encontro do ponto de vista de quem? Invasão do ponto de vista de quem? Então, eu quero que você, lá no formulário, que você pense nessa questão e que você escreva com as suas palavras. Não adianta você entrar no InfoEscola, no Wikipedia e escrever qualquer coisa, porque você vai me deixar nervosa e eu não vou te dar nota. Não é pela nota, eu quero que você pense, porque você mora na América. Como é que você enxerga a colonização europeia na América? E se a sua visão de como você enxerga a colonização europeia na América é boa para você ou não é. Então eu quero que você reflita sobre isso e escreva lá com as suas palavras. Não precisa escrever bonito, com palavras chiques. Só precisa conseguir. Qual que é o objetivo do exercício? Pensar sobre uma realidade, sobre algo que aconteceu na nossa história, chegar a alguma conclusão sobre esse fato e conseguir se expressar sobre ele para eu entender. Esse é o exercício, beleza? Então, argumente. Vamos conversar um pouquinho. Todo mundo fala que a Europa é rica, né? Gente, a Europa é esse aglomerado de paizinho minúsculo aqui no meio. A Europa é muito rica, todo mundo fala, né? Brasileiro paga pau pra Europa, que a Europa é maravilhosa, que na Europa tem tudo, que tudo é bonito, tudo funciona. Mas a Europa já colonizou, explorou as terras e escravizou pessoas de todos os continentes. A Europa já explorou o Brasil, quer dizer, a América inteira, a África e a Ásia, e a Oceania, ou seja, o mundo inteiro. Então, você não acha que é um pouco mais fácil você ser um país, um continente super desenvolvido, quando você explorou a riqueza e o trabalho dos outros? Porque do jeito que as pessoas falam da Europa, dá a impressão que eles são muito trabalhadores, né? E eu não tô nem julgando que eles são trabalhadores assim, que eles não exploraram o trabalho dos outros para ganhar dinheiro, que foi tudo fruto do trabalho deles, como se eles não tivessem escravizado ninguém na vida. E eu não tô querendo culpar os europeus de hoje, falando que o europeu de hoje tem culpa do que aconteceu 500 anos atrás. Mas você não acha que o europeu de hoje colhe os frutos disso? E a gente também, o brasileiro de hoje, né, o paraguaio de hoje, o argentino de hoje, o chileno de hoje, você não acha que de alguma maneira a gente colhe os frutos de ter sido explorado no passado? Pensa nisso, com carinho. Era isso. Nossa, olha como eu escrevi herança, gente. Com M. Vergonha, perdão, foi sem querer. E é isso, gente bonita. Vou colocar essa aula para vocês. Vou colocar